que esse é o tema que eu gostaria de fazer mais um giro aqui ainda sobre Banco Master. Eu queria a tua opinião, o Júlia, Luci, e também a do nosso querido Adriano e da Carol, porque o André Mendonça, ele assumiu, devolveu autonomia para a Polícia Federal, liberou o COAF fazer o seu trabalho, fez todo o dever de casa. E essa operação, a dinâmica, quando a gente lê o relatório, inclusive ele deu um cacete no PGR, que o PGR falou, não tem pressa não. Ele falou, não tem pressa sim. A gente tem essa matéria, inclusive, no site, Brenda, ilustra aí a matéria em que o Mendonça critica o Gonê, que a gente já sabe que é um prevaricador. Mendonça critica a PGR e aponta urgência. Pô, baixa aí, abre aí, por favor, abre, expande. Olha aí, no despacho, ele afirma que discorda da avaliação do PGR de que não haveria urgência para analisar os pedidos de medidas cautelares apresentados pela Polícia Federal, já que as evidências indicam crimes graves e risco concreto às investigações. O pedido foi feito em 27, hoje é dia 4. O pedido foi feito dia 27 de fevereiro. Pediu ao STF a prisão preventiva dos investigados, desses 4, ao afirmar que o grupo mantinha justamente essa estrutura de vigilância e coerção privada. Ao receber o pedido, o Mendonça concedeu 72 horas para a manifestação da PGR. E o Gonê respondeu que não havia no pedido indicação de perigo iminente imediato que induza a extraordinária necessidade tão rápida e necessariamente sucinta análise do pleito. Na decisão, o ministro rebateu a posição da Procuradoria. Disse que a representação da PF, sim, trouxe sérias evidências de continuar a prática de crimes de gravíssima repercussão. É preciso ressaltar que a urgência na tramitação deste feito decorre do perigo iminente a bens jurídicos da mais elevada relevância e de envergadura constitucional. O relator também afirmou que a manifestação da PGR ignorou elementos apresentados pela investigação. Isso é grave. Ele está dizendo que a PGR, o Ministério Público, ignorou os elementos apresentados pela Polícia Federal. Em outro trecho, Mendonça disse lamentar a postura do PGR diante de um robusto quadro fático probatório e afirmou que a demora na análise pode ser extremamente perigosa para a sociedade. Lamenta-se porque as evidências dos ilícitos e a urgência para a adoção das medidas requeridas estão fartamente reveladas na representação da Polícia Federal no curso dessa decisão. Porque se está diante de concreta possibilidade de se prevenir possíveis condutas ilícitas contra a integridade física e moral de cidadãos comuns, inclusive do jornalista, e até mesmo de autoridades públicas. Porque há indicativos de ter havido acesso indevido dos sistemas sigilosos da Polícia Federal, do próprio Ministério Público e até mesmo de organismos internacionais como a Interpol. Portanto, se as medidas requeridas pela polícia não forem acolhidas em caráter de urgência, pode-se colocar em risco a segurança e a própria vida das pessoas que se tornaram vítimas desses ilícitos. Então, assim, é inacreditável, Adriano, a postura da PGR. E positivamente surpreendente a postura do André Mendonça. E eu, inclusive, coloquei aqui na nossa enquete para a nossa audiência responder se o André Mendonça vai deixar a PF investigar Toffoli e Moraes. Na verdade, assim, podia ter colocado assim, vai ter peito para investigar. Eu estou vendo com muito bons olhos essa decisão e os últimos atos, os primeiros atos, na verdade, do André Mendonça como relator. É que Cláudio, tem o seguinte, quando você faz o sistema de cebola, a investigação, você vai pegando, e naturalmente o aspiral chega a pontos a partir da investigação da base. Quando você começa a investigar, de um lado, as relações de servidores públicos do Banco Central com agentes políticos e agentes econômicos, no caso o Vacário, enfim, todas as informações, que pode acontecer que um servidor desse que se vendeu para o Vacário pode ser vendido para outros, com inside information. Porque o Banco Central lida com matérias muito sensíveis. Imagine você, o Banco Central lida com fixação de juros nas reuniões de Copom, com as discussões, com a análise de cenário, a discussão sobre viés. Então, se foram vendidas essas informações para o Vocário, até mesmo de training para o Vocário participar das reuniões, de ter conversas com o pessoal do Banco Central, ele foi preparado por essa agente do Banco Central para essa finalidade. Imagine essa turma que tem acesso às informações tão privilegiadas de cenário, terem vendido essas informações para o sistema financeiro. É possível. Então, a questão do Banco Central, o aspecto da independência do Banco Central, eu acredito na independência do Banco Central, mas não a independência, claro, do ponto de vista investigatório. Agora, eu quero rapidamente só lembrar que dois organismos que foram criados como
organismos investigatórios com participação da sociedade civil sobre as instituições, no caso judiciário e o Ministério Público, tanto o CNJ quanto o CNMP, se desvirtuaram completamente, passaram a ser órgãos quase que corporativistas, ainda que com representantes de OAB, com representantes disso e daquilo outro. Essas representações terminaram sendo cargos de prestígio para relações, de conexões, de redes de interesses. E matou com isso a finalidade do CNJ, o CNMP. O que o Banco Central precisa é de uma investigação também externa, uma corregedoria que funcione. Essas corregedorias, inclusive o Supremo Tribunal Federal, não tem corregedoria, não tem CNJ e não tem autocontenção. Esse é que é o grande ponto. A Procuradoria-Geral da República, que tem o CNMP, precisa lembrar que o Procurador-Geral e sua assessoria direta não tem controle do CNMP. Quem preside o CNMP é o Procurador-Geral da República, quem preside o CNJ é o presidente do STF, e todos esses órgãos de cúpula, quer do Judiciário, quer do Ministério Público, eles não têm controle do CNJ nem do CNMP. E isso é um facilitador para toda essa sorte de descalabro. Em relação ao Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, essa puxada de orelha, na verdade, essa crítica que é feita pelo ministro André Mendonça, ela, se nós formos observar, a Procuradoria-Geral da República, nos atos antidemocráticos, lá no passado, houve pareceres contra aqueles inquéritos, o inquérito da fake news, o inquérito dos atos antidemocráticos, e a procura da Raquel Dodge, o próprio ainda Aras fez algum questionamento, mas durante a gestão do Bonet, houve plena sintonia entre a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, para dar continuidade a toda sorte de medidas que foram tomadas naqueles inquéritos, sem objeto específico, que até hoje paira sobre a nação já desde 2019, quer dizer, é uma coisa absurda. Por outro lado, a Procuradoria-Geral da República, que se mostra tão célere em outras questões, é de estranhar que num processo ou numa investigação desta grandeza, com tantas consequências, envolvendo tanta gente, graúda, a Procuradoria não entenda que, diante de ameaças, pelo menos em nível de cogitação, de dar um pau num jornalista, de ameaçar pessoas, de destruir provas, de manter relações, portanto, com a reorganização dessa estrutura criminosa, com órgãos sensíveis de Estado, não haver urgência, não haver emergência, não haver o chamado, nem o fumus commissi delicti, que é justamente toda essa massa de informações que demonstram, pelo menos, indícios graves de crimes, e também o próprio periculum in mora, essa questão da demora, da urgência para evitar que haja danos à investigação e a terceiros. Não é? É estranho demais, para dizer o mínimo, essa omissão do Procurador-Geral da República. Acho, viu, Cláudio, sem sombra de dúvidas, que desde a época de Brindeiro, passando pelo Aras, nós não tivemos um Procurador-Geral da República tão omisso em relação às suas funções. Só que mais grave, num momento de uma gravidade como não se viu antes. A gente tem 2 ministros do Supremo sob escrutínio. Se o André Mendonça pode investigar os ministros, pode. A questão é o momento em que naturalmente esses fatos vão ocorrendo, porque o colegiado vai ter pela primeira vez que enfrentar uma situação que na história da República, Cláudio, nós nunca vivemos. É a primeira experiência. Observe que todos os pedidos de impeachment contra esses ministros do Supremo foram protocolados por decisões que tinham problemas processuais, que eventualmente implicavam em exacerbação da jurisdição, abuso de poder. Mas sobre questões de ilícitos penais e de atos de corrupção, o senador Alessandro Vieira
manifestou-se no Roda Viva sobre isso de uma forma muito enfática. É a primeira vez que nós estamos tendo isso na República. Eu estou vendo, inclusive, aqui, estou conversando com o pessoal da oposição, que já avalia um pedido de impeachment em relação ao Paulo Gonet, justamente por prevaricação, tá? Coloca aí, por favor, a página 30, que a gente acabou de mencionar aqui na reportagem, mas a página 30 do relatório, traz a íntegra desse puxão de orelha, como diz o Adriano. E ele fala, é preciso ressaltar que a urgência na tributação desse feito decorre do perigo iminente a bem jurídico da mais elevada relevância. Agora, olha só, lamenta-se, né, que a PGR diga que, abre aspas, não se entrevê pedido nem no encaminhamento, induz a extraordinária necessidade tão rápida, necessária, necessariamente sucinta análise do pleito, razão pela qual conclui que não pode ser favorável aos pedidos cautelares, não podendo aboná-los no mais breve tempo possível. Aí ele fala, o Mendonça escreve, lamenta-se justamente, por quê? Aí ele vai... Enumera. As evidências dos ilícitos e a urgência para a adoção das medidas estão fartamente reveladas, porque há indicativos de ter havido acesso indevido ao sistema sigiloso da Polícia Federal, né? Tudo isso. Quer dizer, se diante de crimes iminentes, de crimes em curso, de crimes graves, de ameaça à própria justiça, de ameaça ao curso do processo Carol Esponza, a gente aqui pode estar diante, sim, de um caso de prevaricação do Paulo Gonet, e a oposição pode se mobilizar por mais um impeachment, agora do PGR. Pode, porque você tá fofo hoje, né? Na verdade, isso tá mais batom na cueca que isso tá impossível. Agora, cadê a Carla Zambelli, que tá presa? Porque teve, supostamente, um hacker invadiu ali o sistema do CNJ. Quer dizer, o Vorcário pode contratar hacker para invadir todos os sistemas que ele invadiu e tá tudo bem, por quê? Assim, qual é esse parâmetro que a nossa justiça usa, né? Tipo, cadê o Felipe Martins, que tá preso, de novo, injustamente? Obstrução de justiça quando é algum parlamentar da direita ou quando é alguém que o STF entende como fascista, golpista ou o que quer que seja. Agora, o maior golpe que a gente já viveu no Brasil, o sistema bancário, né? Aí não tá tudo bem. Aí ele tem licença poética para fazer o crime que ele quiser e vem um PGR dar uma declaração dessa. Então, assim, é muito sintomático, né? Será que tem? Qual o envolvimento do Gonet com o Banco Master? Ele tem que ir para a CPI ao mesmo tempo, junto com todos os outros, tem que ser investigado igual. E, gente, assim, foi o que eu postei esses dias nas redes sociais, né? Tá todo mundo, notícia crime agora contra o Nicolas Ferreira, porque ele andou no avião do Vorcário. Tá jóia, bota. Mas chama ele para a CPI, então bota ele aí para ele responder o que ele estava fazendo no avião do Vorcário. Mas aí, todos os parlamentares de esquerda do PT têm que assinar a CPMI. Não dá para fazer uma pesca, né, seletiva. Não, agora o Nicolas é culpado pelo Banco Master, que não tem nada, não tem nenhum indício de recebimento de nada. Agora prenderam o Fabiano Latzel porque ele doou 3 milhões para a campanha do Bolsonaro. Tipo, ele doou para todas as campanhas do Brasil. O núcleo ali do Vorcário doou para todos os partidos da esquerda à direita. Ele não era investigado, os partidos receberam. Então não dá para você agora querer ficar fazendo esse tipo de associação. Agora, o Gonet filtrar esse tipo de coisa é inadmissível. A gente ainda não falou aqui, deve estar, já adianta a pauta, o Dantas vai brigar comigo, mas aí tá aí o Dino cancelando todas as quebras de sigilo que as CPMIs conseguiram. Então, assim, está tendo um processo de blindagem astronômico com o dedo do Gonet, com o dedo da PGR, com o dedo dos demais ministros do STF, né? O Gilmar Mendes matou no peito, né? Sexta-feira pré-manifestação, tudo marcado já para a manifestação do Acorda Brasil, que era a pauta STF, gosta, não gosta, Nicolas, Preto, toda essa discussão não interessa, a pauta era essa. No domingo, né, fora os ministros do STF, Gilmar pegou um processo arquivado, nada a ver com o caso, era um processo da Brasil Paralelo, na CPI da Covid, jogou os advogados do caso jogaram direto para o Gilmar, ao invés de botar na distribuição que pararia no André Mendonça, obviamente, jogaram direto para o Gilmar no mesmo dia. Olha como a justiça é rápida no Brasil, no mesmo dia, super eficiente, o ministro numa sexta-feira à noite, dando uma canetada
para livrar o Toffoli das coisas. Então, é um processo de blindagem astronômico. E não tem nada por debaixo dos panos, a gente está assistindo. A gente está assistindo tudo isso, meio que em choque, meio sapo na panela, né? Aquela coisa, a água tá quente. Só que a gente vai morrer no final. Tô falando isso há um tempo, a gente vai morrer no final. Aí fica a direita brigando, né? Mas você foi de preto na manifestação, sem ingênuo, porque essa pauta do STF não vai dar em nada. Tô vendo que não vai dar em nada. Porque a gente que tá aqui indignado, tentando andar com essas coisas, pautar isso todos os dias, né? Cobrar os parlamentares para assinarem a CPMI, cobrar os parlamentares por impeachment de ministro. Toda vez que vem um senador aqui, a gente cobra isso ao vivo e eles ignoram. Ah, não dá, esse Senado não dá. Então, a gente está num buraco que realmente vai ficar difícil de sair se a população não acordar, se os senadores não acordarem e pautarem os impeachment de ministro. Não tem outro freio institucional, legal, constitucional que a gente possa dar hoje no Brasil que não seja impeachment de ministro. E o primeiro tem que ser o Toffoli para dar o exemplo. Não é que ele seja o pior, mas é que o batom da cueca dele tá lá também, dos 129 milhões de Alexandre de Moraes também tá, mas ele precisa ser o boi de piranha desse caso. Ô Brenda, coloca a imagem que eu te mandei aí, porque as redes sociais estão em polvorosa, eu diria, porque com toda essa história aí de de jagunço, de mandar quebrar, bater, sacudir, quebrar os dentes. O pessoal tá assim, será que essas cicatrizes no rosto de Dias Toffoli tem alguma coisa a ver com essa história? Então, assim, o questionamento hoje na internet é esse, porque o Dias Toffoli, quando ele apareceu com esses cortes na cara, ele disse que estava fazendo um procedimento estético. Mas não deu certo esse procedimento, porque se o procedimento era para melhorar a cara dele, se você jogar, olha aqui, ó, olha só que interessante, viu, ô Brenda, deixa eu te mandar aqui, ó, quando a gente dá um Google, pega aí, bota o link, a gente dá um Google, bota assim, Toffoli machucado, aí ele surge com os hematomas, né, no rosto. Né? Mas assim, é isso. Aí agora, o que aparece embaixo? Aí aparece várias imagens dele, da ocasião, tudo bem, procedimento estético. Você pode fazer o procedimento e ele ficar, né, aparente durante alguns dias, mas depois ele vai melhorando. Não sei por que apareceu essa cara aí do Deltan. O Deltan também disse que caiu aí. Mas ó, aí, clica em outra aí. Clica já com a coisa cicatrizando. Clica nessa aí, vai, pronto. Aí aqui começou. Não é essa não. Vai, baixa aí. Essa do lado. Aí. Essa, não, aquela que você tava. Ali. Isso. Ali, aí isso. Pronto. Aí pronto. Aí vai cicatrizando, tá vendo? Aí agora pega de baixo, que ele já tá bem mais recente. Ficou a marca lá. Uma cicatriz profunda no rosto dele, né? Então assim, se era para melhorar, se o procedimento estético era para melhorar, viu, Mourão? Ô, cara. Pô, não melhorou não, bicho. Não melhorou, não. Não melhorou. Na verdade, assim, ficou ali a marca. E eu não sei o que ele fez depois, porque quando a gente bota o Toffoli hoje, né, tem aí ele, aquela imagem dele chorando, né? Aquela imagem dele também é maravilhosa, olha aí, ó. Olha aí, ó. Bota essa imagem dele aqui, ó. Nessa aqui quase não se vê mais Aí, Brenda, pode botar aí. Quase não se vê mais a cicatriz, né? Mas ele, olha só, ô Júlia, você acha que ele melhorou? Você acha que esse procedimento que ele fez ajudou ele ou não? Não, claramente que não, né? Se a gente pega as imagens do ministro Dias Toffoli antes dele ter entrado no Supremo, ele era um homem até vistoso, né? E aí entrou no Supremo e, assim, enfeiou, né? O nível de estresse e a gente sabe. Será que é a mesma pessoa? Agora eu vou fazer igual aquelas teorias conspiratórias. Um dia desse estavam atrás, tem isso, né? Começou essa teoria, aqui ó, põe essa aqui ó, põe essa aqui do Toffoli hoje, aqui ó, essa aqui tá boa, ele ó, quando você bota assim, você tem acesso ao Google aí, não tem, Felipe? Coloca assim, Toffoli, só Toffoli. Aí aparece a imagem dele que tá, inclusive acho que tá aqui, é a imagem dele de uma matéria da CNN, que ele olhando meio de lado assim, isso, essa do meio, a do meio, não, a do meio ali ó, essa. Aí, clica aí, ó. Será que é a mesma pessoa? Põe aí, clica aí. Esse era o Toffoli. De quando essa matéria? Matéria de quando? Não, não dá pra saber ali Bom, mas é de alguns anos, né? É de alguns anos. Ele 20, ministro. 26, gente? 11 de fevereiro. Não. Mas a foto a gente não sabe, né? Fora. Põe de novo agora aquela anterior, dele com a cara, com ele chorando. Põe ele chorando agora.
É a mesma pessoa? Eu sei que todo mundo envelhece, mas é a mesma pessoa? Fica aí o pessoal do chat aí para responder, tá? Me lembrou o Jim Carrey. Você viu o Jim Carrey agora? Ele foi receber um... Não. Ele foi receber um... Não? Viu não? Ele foi receber um prêmio na França e aí apareceu de um jeito aí que realmente... Ó, bota aí, Jim Carrey. Põe o Jim Carrey aí. Jim Carrey. Tá todo mundo sendo substituído. O pessoal aí do chapéu de alumínio tá dizendo, clica nessa aí. Nossa. Assim, ó. Estão dizendo que... Não, esse aí. Abre ele aí. Estão dizendo que ele não é. Agora estão dizendo que era uma comediante. Uma mulher? Que substituiu ele nessa... Tem um vídeo dele, não inclusive. Acredito. Ele dando a entrevista. Aí aparece até... Isso aí bombou na gente. Você não viu, não? Não. Acho que até a cor do olho tá diferente. Que isso. Mas aqui no Brasil nós temos alguns exemplos, né? De pessoas que se transformaram por completo, né? Você acha que o André Mendonça, que chegou a homenagear o Toffoli com um livro, você acha que ele é capaz de prender o Toffoli? Seria uma mudança também importante. Não da cara do André Mendonça, que ele mudou pouco, mas seria uma mudança na própria trajetória dele. Seria incrível, né? Realmente. Você acha que o André Mendonça pode... Eu acho que de homenageador, né, do Toffoli para o homem que vai prender o Toffoli? Eu acho que essa situação, eles não deixariam chegar neste ponto. Acho que haveria interlocuções anteriores para evitar que acontecesse a necessidade de uma decisão nesse sentido. A política ia agir nesse caso. Mas, assim, eu estou bastante satisfeita com o trabalho do ministro André Mendonça. Esse sorteio, essa relatoria ter caído nas mãos dele foi muito bom para o Brasil, porque eu não sei se haveria um outro ministro com essa coragem de tomar essas decisões que ele está fazendo. E tomara que ele permaneça firme aí nesse propósito. O fato dele ter feito esse livro, o Cláudio, ele entrou indicado pelo presidente Bolsonaro. Com certeza ali no início houve um estranhamento com os colegas. Então é necessário algumas estratégias para você não ser visto como patinho feio no ninho, né? Então alguns gracejos, é relacionamento. E aí eu vejo muito isso, assim, ele fez uma construção para não para não entrar no ostracismo ali dentro do colegiado, né? Agora, eu não vejo indicações de que ele esteja sendo omisso no trabalho dele, deixando de fazer aquilo que precisa fazer. Nós tivemos muita sorte da relatoria do Master e do INSS ter caído na mão dele. Muito bem. O pessoal está dizendo que eu mudei também, mas eu mudei para melhor. Eu também mudei. A gente tem que mudar, a gente tem que melhorar. Tratamentos estéticos, a gente tem que melhorar, eu recomendo. Hoje eu vejo as minhas fotos, eu hoje pego as minhas fotos ali de 33 anos, eu olho assim, eu falo, gente, eu me prefiro hoje. Porque quando o negócio é bem feito, né? Depois a gente pode falar o que a gente fez. Fica para os assinantes da Sociedade Paralela. Eu acho que todo ano a gente pode melhorar sempre, né? Mas... melhor do que a cara é o caráter, né? Isso não pode mudar.